Ainda com a mão no seu coração, repete após mim, fala assim: nessa noite, eu abro o meu coração, o meu entendimento, para receber revelação sobre a palavra do Senhor e suas profecias, para que eu viva tudo que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Jean chamou? Vai vir? Aleluia. Amém, irmãos. Vamos meditar na palavra. Eu quero pedir agora para que cesse toda a movimentação e que você esqueça tudo e todos agora. Desconecta do celular, esquece redes sociais, WhatsApp, esquece tudo agora, para você receber a palavra. Durante a palavra vai ter coisas que Deus vai falar especificamente com você. Nessa hora você concorda e pega para você. Como que você pega para você uma palavra que foi liberada? Falando amém. Quando você fala amém, significa assim seja. Eu quero isso, é assim que vai ser, eu recebo. Então eu vou declarar, nós vamos praticar agora. Deus vai abençoar você muitíssimo. Você vai prosperar abundantemente. Você é um vencedor, vai ser arrebatado, vai reinar com Cristo, e quem você conhece também. Aleluia, aleluia. Ó, já mudou o ambiente, só de você trazer sua atenção para cá e declarar um amém de todo o seu coração. Então assim eu quero que seja ao longo de todo o culto. Permanece conectado, vai recebendo e confessando, amém, é assim que é na minha vida. O tema da palavra de hoje são as bênçãos do terceiro dia. Presta atenção, por quê? Primeira coisa que você tem que entender aqui, a Bíblia toda fala de tantos assuntos, mas também ela trata com a questão do tempo, diferente de nós. Nós somos geridos, a nossa vida, de forma cronológica. Do início vai passando. Então do dia que você nasceu, e aí a sua vida vai passando. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus transita pelo tempo, entre passado, presente e futuro. Então tem hora que ela está falando do que aconteceu no passado. Tem hora que o que ela está falando se aplica para o presente hoje. Mas tem hora que ela está falando de coisas que vão acontecer no futuro. Você, como um crente cheio do Espírito, precisa ter compreensão no seu espírito, um discernimento, enquanto você está vivendo e meditando na palavra, para saber se aquilo que você está meditando e que Deus está falando com você, se aplica sobre algo que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Amém, irmãos? Você sabe, uma grande questão que muita gente não compreende, muita gente literalmente está assim, desapercebido, é sobre a necessidade de amadurecermos. Amadurecermos. Uma coisa muito ruim, é quando passa da fase de fazer as coisas. Então, uma criancinha, ela tem a fase de fazer algumas coisas, mas na hora que ela passa dessa fase e continua fazendo, fica feio. Você concorda? Tem coisa que uma criancinha faz que a pessoa olha e fala, gracinha, olha lá, temzinho bonitinho, vontade de beliscar, de morder, tem gostoso. A mesma coisa, feita depois que passou o prazo, aí já olha e fala, não é possível, está fazendo isso, que feiura. Por quê? Porque não é o que fez, mas a fase que está. Tem coisas que não combinam mais. Então, por exemplo, eu estava vendo um vídeo essa semana, porque meu filho achou e estava me mostrando, engraçadinho, meu filho mais novo, ele achou engraçado e eu achei engraçadíssimo também, uns vídeos que estão viralizando na internet a respeito de menino falando ditado, porque os meninos não sabem os ditados de cor. E aí mostrou uma mãe ali pegando um filho, alguém viu algum desses vídeos? Aleluia, não perdeu nada quem não viu, mas se viu, aleluia. E aí a mãe vira para o filho e ela fala alguns ditados. Água mole em pedra dura. Aí o menino fala, molha tudo. Quem tem boca, fala.
Aí ele vai errando todos os ditados. Por quê? Porque ele não sabe, é uma criança. É uma criança. Então, você vê um vídeo desse, é engraçado, né? Não vou lembrar, estou com a memória péssima. Mas o fato é, o vídeo tem milhões de visualizações. O vídeo original que a mãe gravou e postou, passou de 20 milhões de visualizações. E é assim, engraçadíssimo. Por quê? Porque é um menino de 2 anos de idade. E ele ainda fala para a mãe assim, tá certo? É isso? E ela fala, tá certíssimo. Mas você sabe, depois que passa da fase, perde a graça totalmente. Teve uma vez, vou contar para vocês, fica entre nós. Teve uma vez, eu fui junto com uma pessoa numa reunião com o presidente da editora que eu trabalhava na época. Era uma grande editora, trabalhei 16 anos nela, né? Comecei em São Paulo, rodei o Brasil, vim para Goiânia trabalhando nessa empresa, 16 anos, uma das maiores empresas do Brasil. Mas não vou ficar fazendo propaganda para os outros aqui, porque não está pagando. E aí eu fui reunir com o presidente dela. Na época, 2005, ele ganhava, porque era público, como era uma grande empresa SA, e tinha ação na Bolsa de Valores, e eu como representante, a gente recebia o balanço da empresa, e lá tinha a descrição até dos salários dos funcionários. E eu, curioso, olhei. O presidente da empresa, em 2005, ganhava 600 mil de salário. Foi um cara que formou em Oxford. Então, assim, você imagina o nível do cidadão. Já tinha sido presidente da Volkswagen Mundial. Cara de altíssimo nível. E aí eu vou reunir com ele e tem um outro cidadão comigo. E aí eu fui lá para pedir um monte de coisa e tal. E aí, resumindo, vou resumir a ópera. Eu estou lá na reunião com o cara e aí toda reunião assim, você começa quebrando gelo, vai falando de outros assuntos e tal, para gerar um ambiente para você pedir. Porque já se chegar pedindo, como diz o outro, se toca, né, cidadão? Você nem deu boa tarde para mim aqui, já chega com um monte de pedido. É como se fosse o caso, por exemplo, de um marido que nem conversou com a mulher durante o dia direito, chega à noite e fala, vamos namorar. Que conversa é essa? Como assim? Não, vamos conversar, calma, né? Vai cativando a coisa. E aí, resumindo, eu estava lá conversando, aí o cidadão que estava comigo, ele vira e fala um ditado, para tentar encurtar a conversa. Mas ele errou o ditado. Ele estragou a reunião. Porque ele vira, então, no fringir dos olhos... O ditado popular é no fringir dos ovos. Fringir significa fritar. Então, no fritar dos ovos, resumindo, quer dizer isso. Resumindo, vamos entrar no assunto. Mas no fringir dos olhos, aí o cara pegou, sabe quando... Imagina um cara intelectual com essa história. Ele deu uma pane assim, o cara. Tipo assim, não, eu não ouvi isso, não. Acabou o ambiente da reunião. Eu falei, eu vim de Goiânia para São Paulo, para reunir com esse cidadão para pedir as coisas. Como que eu peço alguma coisa para ele agora? Fiquei constrangidíssimo. Aí precisei de mais meia hora para gerar um ambiente de novo para pedir. Rachou minha cara de vergonha, meu rosto estava queimando. Só de falar agora eu estou sentindo o rosto vermelho aqui, queimando. A vergonha rola. Ninguém achou engraçado e bonitinho na hora. Por quê? Porque não combina um adulto errando ditado. Estou usando essa ilustração só para te mostrar. Da mesma forma, uma criança dando birra, querendo alguma coisa, está errado em qualquer fase. Mas é compreensível dentro de uma fase ali de uma idade. Novinho demais, eu quero, e chora, se joga no chão. Mas você chegar no meio do Buriti Shopping, o Adanilton está deitado no chão, estribuchando, gritando, eu quero. Não, você vai dar uma taca nele, você vai falar, levanta daí, rapaz, você está louco? Porque combina com adulto marmanjo. Barba está pretinho, o cabelo está meio grisalho. Tem algum truque nisso. Mas resumindo, a coisa vai depender se combina com você ou não pela fase. É esperado de você amadurecimento. Muito ruim quando você não amadurece. Por quê? Porque você vai dar respostas erradas. E você sabe, passa para mim, próximo. O que você tem que entender? É que, primeira coisa, a palavra de Deus, quase 1/4 dela,
25% de tudo que está escrito é profético. Fala de algo que vai acontecer. Isso significa que se nós, pastores, e você também, não ensinarmos e tratarmos dos assuntos do que está por vir, vai pegar todo mundo de surpresa quando acontecer. Então, mesmo avisando o que está por vir, tem gente que é surpreendido. Imagina se a gente não avisar. Vou te dar um exemplo para você ver assim, que é dureza, as pessoas demoram a amadurecer. Você pega Pedro. Pedro estava andando com Jesus, tinha 3 anos. 3 anos. Ele era o mais velho ali dos discípulos, era o único que era casado. A maioria dos outros ali eram jovens, média ali de 17 a 20 anos de idade. Isso mostra o tanto que você pode fazer algo muito relevante mesmo nessa faixa etária. Porque tem muitos que falam, não, jovenzinho, dá um desconto. Nessa idade não faz nada relevante. Pois é, nessa idade eles andavam direto com Jesus. Só para dar uma dica para os jovens, aleluia. Mas Pedro, que era para ser o mais maduro, porque era o único que era casado, tinha uma dificuldade de entendimento assim, que era um negócio, meu Deus do céu. Tinha hora que assim, eu leio, dá vontade de dar um cascudo. Primeiro, ele chega e ele fala algo poderoso. Porque chegam para Jesus falando, olha, estão dizendo aí que o senhor é João Batista, Elias, que é um dos profetas. Aí Jesus pergunta, e vocês quem dizem que eu sou? Aí Pedro fala o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uou, mudou o ambiente. Que é isso? Aí Jesus falou, mano do céu, não, conectou agora você entendeu tudo. E não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, você fez o download na hora aqui agora. Já conectou, você entendeu tudo. E aí falou, então agora eu vou até mudar seu nome agora. Você já não vai ser mais Simão, seu nome agora vai ser Pedro. Porque sobre essa pedra, não é sobre essa pessoa, Pedro, sobre essa pedra, que é essa revelação de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Uau, poderoso. Não, ele fez um gol de bicicleta, estava com a moral. Imagina Pedro, mudou até meu nome. Quantos aqui tiveram o nome mudado? Como diz o outro, se ele tivesse ido dormir nessa hora, tinha dormido bom. Só que aí Jesus não parou de falar, Jesus falou, porque importa que o Filho do Homem seja entregue. Vai morrer, vou morrer, mas fique em paz, no terceiro dia eu vou ressuscitar. O que eles tinham que falar? Aleluia, amém. Nós vamos ver isso acontecer, e a igreja que o senhor acabou de falar que vai edificar, vai ser edificada. Faz parte do plano. Mas Pedrão, não. Ele não aguentou. O que ele falou? Nem morto. Só se passar por cima do meu cadáver. Quero ver alguém encostar no Senhor. Eu imagino Jesus dando aquela esfregada na cara que eu dou. Eu, quando dá um trem assim, eu passo a mão assim. Oh Senhor, nem morto. Podia ter dormido sem essa. O que ele ouviu de Jesus? Arreda daqui, Satanás. Por quê? Porque o mesmo Pedro que tinha acabado de ouvir algo do alto, que não tinha sido carne ou sangue que revelou, ele ouviu do céu, passou 2 minutos, ele já estava ouvindo do inferno, para resistir e falar que Jesus não morreria. Se Jesus não morresse, você não estava aqui hoje. Nós só pudemos ser salvos porque ele morreu. Pedro quis impedir. Aí Jesus dá essa lapadinha no diabo, não foi nele. Jesus não falou arreda daqui Pedro. Jesus falou arreda daqui Satanás. Porque não cogita das coisas do céu e sim da carne. Ele está combatendo o que o diabo quis dizer através de Pedro. Certo? O que você imagina? Pedro entendeu o recado. Foi dormir meditando nisso. Falou, rapaz, estava tão bem. Eu ouvi, estava top, mudou meu nome. Não, estava fenômeno. Para quê? Para que eu fui falar aquela besteira? E aí ele poderia simplesmente falar, não, ele falou, ele vai morrer, 3 dias depois ele vai ressuscitar. O templo vai ser derrubado, 3º dia vai ser reconstruído. Está tudo certo, porque ele vai edificar a igreja que ele disse que edificaria.
Nada vai frustrar os planos de Deus. Certo? Certo ou não? Certo. Aí chega o dia. O dia. Vão lá os soldados prender Jesus. O que Pedro faz? Fenômeno. Não, ele merecia um prêmio. Eu daria um cascudo do milênio. Não, eu ia chapar a mão na orelha dele. Está louco. Ele vai lá e pega a espada de um soldado romano e vai para arrancar a cabeça do cidadão. Porque quando fala que ele arrancou a orelha, todo mundo imagina que ele pega a espada do cara e fatia a orelha, assim, só para o cara ficar esperto. Não, ele foi para arrancar o pescoço, ele foi para dar para matar o cara, decepar a cabeça. E o cara, numa visão meio bem Matrix, assim, sabe? Aquela coisa de desviar para não levar uma espadada. O cara desviou para não pegar no pescoço, mas nesse o cara perdeu a orelha. Eu fico imaginando Jesus olhando essa cena. Vamos lá. Vamos fazer uma cirurgia agora. No meio disso tudo, eu vou ter que colar a orelha de um cidadão agora. Mas a gente vai colar. Calma. Pega a orelha, dá uma sopradinha, tira o mato, é a lei de 5 segundos. 5 segundos, não pegou nenhuma bactéria ainda. Caiu rápido. Pega, dá uma sopradinha na orelha, esteriliza ela. Dá um cuspe, cuspe de Jesus, esteriliza tudo. Dá uma lavada. E agora vamos colar a orelha do cidadão de novo. Aí eu imagino ele... Resolveu? A orelhinha está de boa. Testa aí, dá uma puxada. Funcionou? Só espera um minutinho, rapidinho. Nós já conversamos. Vocês já vão me prender, só um minutinho. Pedro, querido. Amado. Precioso. Você não entendeu ainda. Quem vive pela espada vai morrer por ela. Faz isso não, amado. Eu tinha avisado. Como diz o outro, nós não combinemos. Deixa eu morrer quieto. Daqui 3 dias a gente encontra. Sossega. Oh, Jesus poderoso. E aí, quando ele falou ainda que morreria por Jesus, lá, quando foi repreendido, qual afirmação ele fez? Ninguém vai tocar no Senhor, só por cima de mim. Além de ser repreendido, arreda Satanás, que mais Jesus disse? Você vai me negar, cidadão. Aqui ele já estava prevendo o que aconteceria. Ele falou de algo futuro. Mas Pedro tinha discernimento do futuro, irmãos? Não, porque nem o que Jesus avisou que aconteceria, ele se atentou. E na hora que o que Jesus avisou que aconteceria estava acontecendo, ele não percebeu. E ainda assim fez besteira. O que Jesus falou? Você vai me negar. Você está falando que vai morrer por mim, você vai me negar. E aí então, não deu outra. Depois disso tudo, Jesus se entrega para ser preso, é levado, e o que acontece com Pedro? Nega Jesus 3 vezes. É dureza, irmãos. Porque você fala, não, depois disso, na hora que o galo cantou, quando ele negou Jesus a 3ª vez, ele aprendeu a lição. Agora ele aprendeu. Porque agora acabou de acontecer algo que Jesus disse que aconteceria. Não é possível que esse cidadão não aprendeu agora. Mas não, sabe por que aconteceu? Porque depois que Jesus morreu, 3 dias depois, o que aconteceu? Ressuscitou, certo? Jesus morreu na sexta, ressuscitou no domingo. 3 dias depois, mais uma coisa que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. Ele avisou que isso aconteceria e aconteceu. Você concorda que alguém que ouviu tantas profecias, depois de vê-las se cumprindo, a fé dele deveria ter crescido para ele terminar de cumprir as outras profecias que ainda não aconteceram? Você concorda comigo, irmãos? Quem está comigo aqui nessa noite? Aleluia. Aleluia. O que aconteceu com Pedro? Jesus apareceu para eles no domingo. Tomé não estava. Não viu, duvidou durante a semana. No outro domingo, Jesus apareceu de novo,
mostrou a ferida, mostrou o lado. Tomé creu. Resumindo, estava tudo acontecendo conforme Jesus disse. Aí, de repente, no intervalo da outra semana, Pedro toma uma decisão. A Bíblia diz lá em Lucas que ele vira para os discípulos e fala o quê? Vou pescar. Vou pescar? Peraí, cidadão, a última vez que você tinha ido pescar como profissão foi quando Jesus apareceu para você e falou o quê para você? Larga essa rede abençoada, porque você não vai pegar mais peixe. Agora eu vou te fazer pescadores de vidas, de almas. Só que ele estava falando de algo futuro quando ele chamou Pedro. Agora 3 anos e meio haviam se passado desde esse dia que Jesus disse de algo futuro, que ele se tornaria pescador de almas. E aí logo depois dele ver Cristo ressurreto, ele decide voltar a pescar. Pega os discípulos que ainda foram na dele, muito provavelmente pela liderança que ele exercia, era o mais velho, líder. Aí os caras vão junto com ele. E o que a Bíblia diz que aconteceu? Ficaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Aí de manhã, lá da praia, eles estavam mais ou menos 200 côvados de distância, numa medida aonde ainda dava para ouvir a voz de Jesus lá da praia. Aí Jesus lá da praia pergunta para eles no barco, lá no meio do mar da Galileia, já tive o privilégio de ir lá, eu posso falar, um lugar maravilhoso, chama Mar da Galileia, mas na verdade é um lago, um grande lago. E aí eles estavam lá no meio do Mar da Galileia pescando, Jesus lá da praia fala, amigos, o que vocês pescaram aí? Qual que foi a resposta? Nada. Aí ele vira e fala, joga a rede de novo, do lado direito do barco. Aí eles pegam e jogam. E a Bíblia diz que então eles pegam 153 grandes peixes. Aleluia. Você já viu que nada disso está aqui no meu esboço, eu não passei para o próximo, que eu estou falando do Espírito para você aqui, do que Deus falou comigo, enquanto eu estava preparando. Aí Jesus manda, eles jogam a rede e fazem a maior pescaria da história deles. A outra pescaria, quando Jesus chamou Pedro, vocês lembram da história? Jesus pediu o barco dele emprestado, pregou, e depois mandou ele lançar a rede de novo, porque ele não tinha pegado nada, e a Bíblia diz que encheu o barco, teve que pedir ajuda por outros barcos, encheu de peixe, mas eram peixes pequenos. Não sei se você entende de peixe, mas quanto maior o peixe, dependendo do tipo, muito mais caro. Tanto que esses dias para trás, aqui em Goiânia, um restaurante japonês aqui partiu a maior, acho que é salmão ou sardinha, não sei o que eles partiram, um gigante, 300 mil reais, um peixe. Então a Bíblia diz que eles pegaram 153 grandes peixes, em termos de valor, muito mais caro do que aquela outra que eles pegaram, uma quantidade maior, mas de peixe pequeno, sardinha, baratinho. Resumindo, depois disso, eu quero que você imagine a cena. Pedro está lá, puxando as redes, estava quase se partindo, a Bíblia diz. Aí imagina a cena. Vem cá, Alexandre, sobe aqui rapidinho. Aí, chamei o Alexandre porque ele corre. O dia que eu chamei a Danilton veio devagar. Não. É a idade. Imagina que aqui é Pedro, certo? Pedro está puxando a rede, fazendo força, puxando a rede lá no barco. Aí João vai puxando a rede. Mas não sai de perto não, senão você cai do barco. É do mesmo lugar, nunca pescou. Está puxando a rede. Aí João só dá o toque. Ô cidadão, você não reparou não? É o mestre. Aí Pedro, puxando a rede, continua. Ou, é Jesus. Aí, olha lá. Como que a cara vira para lá para eles verem. Achei ótimo. Muito melhor do que ter escolhido a Danilton. Aleluia. Aí, dá uma salva de palmas. Meu ator predileto agora. Pode sentar lá. Aleluia. Ele não tinha nem percebido que era Jesus. Pela madrugada.
João fala para ele, é o mestre. Aí olha que interessante, a Bíblia diz que então Pedro se vestiu e pulou na água. Se vestiu para pular na água, não faz sentido. Ele se cingiu, a Bíblia diz, das suas vestes e pulou na água. Aí você fala, mas normalmente para pular da água a gente tira. Ele se vestiu para pular na água, por quê? Muito simples. É porque ele tinha tirado a roupa de discípulo e voltado a usar a roupa de pescador. Aí ele falou, puxa vida, ele tinha me chamado para pescar homens, eu estou aqui pescando peixe. Agora eu vou encontrar com ele lá na praia, como que ele vai me ver com roupa de pescador? Aí ele pega, pula do barco e vai nadando em direção a Jesus, enquanto os outros discípulos vêm trazendo o barco com os grandes peixes. Quando chega na praia, qual foi a grande surpresa dele? Porque a decisão dele de pescar foi para ter um troquinho, vamos ter um dinheiro aqui, para a gente comer, tal. Para surpresa dele, quando ele chega na praia, a Bíblia diz que Jesus já tinha feito lá uma fogueira e já estava fazendo para eles pães e peixes, preparado. Toda a provisão já tinha sido liberada, providenciada por Jesus, mas ele tinha voltado a pescar. Aí Jesus chama ele e fala, chega aqui rapidinho, trocar uma ideia, só eu e você. Leva ele para o canto, fala para os discípulos, pode ir comendo aí, desfruta do McFish, pão com peixe, aleluia. Vem cá para conversar. Aí ele chega para Pedro e faz uma pergunta, a mesma pergunta 3 vezes. Qual foi a pergunta? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Pastor, por que 3 vezes? Tem um significado no 3. Tem um significado. Muita coisa aconteceu na 3ª vez. Tem a ver com o tema da palavra. Foi isso que Deus falou comigo, preparando. Não estava no esboço essa pequena introdução que eu fiz, falando de Pedro. Mas o fato é que Pedro demonstrou a imaturidade dele, não discernindo passado, presente e futuro. Você foi chamado por Deus para ser um crente maduro. Maduro, para crescer em fé, em revelação. Não combina com você, depois de um tempo, ter dúvidas que era para ter na época de novo convertido. Agora, com o tempo que você já tem de crente, você ainda está com as mesmas dúvidas. Por quê? Porque você não tem dedicado tempo para meditar na palavra. Você não tem meditado tempo para avançar em Deus e nem ter andado no Espírito para perceber o que tem acontecido. Se o que tem acontecido é algo ligado ao passado, ao presente ou ao futuro. Mas conseguir discernir isso tem a ver com maturidade. Aleluia! Por isso você, não estou falando de um aqui que talvez vai passar aqui, ou para a maioria, não, estou falando para você. Entenda que essa é uma palavra de Deus para você. Você não pode parar de amadurecer. Então é o seguinte, nós temos um trilho do vencedor na vida da igreja. Você entra para a igreja, vai para o encontro, primeiro passo no trilho do vencedor. Aí você faz o curso das águas. Amanhã esses encontristas que estavam no encontro agora já vão dar o segundo passo. Aí você batiza. O pastor Alexandre pregou sobre isso lá no encontro, a palavra da visão. Depois de batizar, você vai fazer o curso de maturidade no Espírito, o cursão. Para quê? Para ganhar maturidade. Depois de terminar ele, você vai fazer o CTL, o curso de treinamento de líderes. Aí depois você vai ter os cursos da escola da família. Aqueles que são casados vão fazer o curso de vida conjugal. Depois vai fazer o curso de criação de filhos. Depois o curso de finanças. Mas calma, não é tudo uma vez. Você vai ter tempo para isso. Talvez, se Jesus não voltar, eu não te buscar antes. Mas se der prazo, você vai fazer. Eu fiz. Aí quando você concluir todos esses cursos da escola da família, você vai fazer o seminário. São 2 anos. Você vai ler, vai estudar livro por livro da Bíblia. Aí, cidadão, você formou no seminário, e aí? E aí? Não, agora estou de boa. Estou sussa. Já fiz tudo. Zerei o placar, zerei a vida. Não, você tem que continuar amadurecendo.
Então você vai continuar meditando na Bíblia, você vai continuar congregando, você vai continuar meditando a palavra, você vai continuar com o seu devocional diante de Deus, você vai continuar indo à livraria comprando vários outros livros para você ler e aprender e crescer no Senhor. Mas não só isso, você vai continuar pedindo para Ele: Senhor, eu quero amadurecer, porque eu quero conseguir discernir o que o Senhor está fazendo. Mas também, porque tem uma grande profecia que fala do futuro, que está para acontecer a qualquer momento, e eu quero estar no meio dela, vivendo ela, que é o arrebatamento. Eu quero ser vencedor. Aleluia. Os que falaram amém agora é porque quer mesmo. Então eu vou dar uma oportunidade de novo, porque talvez alguns nem perceberam que essa era a hora de falar amém. Então você está aqui, vai continuar avançando e amadurecendo, porque você quer ser vencedor. Aleluia. Até o Adanilton falou amém nessa idade, deu conta. Parou, agora eu não vou falar de você mais não, vai ser o Afonso agora. Vamos avançar. Para ser arrebatado, irmãos, a condição é você estar maduro, porque só o trigo maduro é colhido. Mas quem que é maduro? A palavra diz que é aquele que é experiente na palavra da justiça. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e a primeira parte do 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos. Uau! Agora presta atenção, o que é a diferença de alimento? Leite para as crianças, alimento sólido para os adultos. Qual que é a diferença? É o quanto você tem revelação da palavra da justiça. Pastor, que palavra da justiça é essa? Só de você me perguntar já mostra se é adulto ou criança. Se você nem sabe o que é a palavra da justiça, eu tenho uma mamadeira pronta para você. Leitinho quentinho, não. Caro, é o não que é caro ainda hoje. Na época dos meus meninos era o não caro. Ô Senhor, presta atenção, a palavra da justiça é clareza na justificação pela fé. Que você pode tratar esse assunto como algo banal. Já ouvi isso antes. Nós somos justificados pela fé, pastor. Eu já entendi, é só crer em Cristo, a justiça de Cristo vem sobre mim. Eu já sei disso, já dou conta de explicar. Bom para você, mas eu quero saber se você está vivendo essa revelação. Porque na hora que o diabo, que não brinca de ser diabo, como um leão que ruge ao derredor, ele vem lançar culpa, condenação e acusação sobre você, qual é o objetivo dele? Fazer você esquecer da palavra da justiça, da revelação de que você é justo. Você crê que você é justo? Mas você crê que você é justo em qual hora? Na hora que você faz as coisas certas, segundo a lei, e cumpre os mandamentos de Deus, aí você se torna justo? É, irmãos? Não, mas teve uns que balançou assim, Jesus poderoso. Não. Oh, Senhor, nós temos que ensinar mais. Estou ensinando um pouco disso. Então presta atenção, você se torna justo quando você crê. A justiça de Cristo é imputada sobre você. Você recebe de graça, é vestido de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele não vê um pecador arrependido que Ele perdoou, Ele vê alguém que é justo. E o justo é aquele que aos olhos de Deus nunca pecou. Pastor, mas como que pode ser isso, sendo que eu pequei? Pois é, por isso você tem que crescer na maturidade e na revelação da palavra da justiça. Para que no dia mau, e a Bíblia diz que tem dias que são maus, e particularmente os dias que são maus são justamente aqueles onde o diabo conseguiu te convencer de qualquer coisa menos da palavra da justiça. É quando você aceitou condenação, culpa, medo, ansiedade, preocupação. Será que vai dar certo? Deixa eu te mostrar um paralelo aqui muito claro. Falei agora há pouco, presta atenção. Um sinal de maturidade. Vou falar pausadamente para você entender, porque a minha tendência quando eu estou cheio do Espírito é desembestar falar e falar rápido. Então eu vou falar pausadamente para você não perder. Presta atenção. Um sinal de maturidade é você conseguir discernir os tempos. O que era do passado, do presente e do futuro. E conseguir ver as
profecias se cumprindo, crendo que aquelas que não se cumpriram ainda vão se cumprir. Então entenda algo, presta atenção, porque todo medo é um tipo de incredulidade se aquilo que Deus falou que aconteceria, realmente vai acontecer. Então vou te dar um exemplo. Quem está com medo de passar dificuldade financeira, o que ele está tendo? Incredulidade quanto todas as profecias de que Deus é que o sustentaria. Como ele não está acreditando que Deus vai sustentá-lo, como a Bíblia diz que Deus vai, aí então ele está com medo. Outra coisa, aquela dúvida, né? Será que eu vou ser feliz? Será que minha vida vai dar certo? Será? Esse monte de questionamentos é o oposto da fé. Porque o que a Bíblia diz em Hebreus 1 que é a fé? O que é a fé? A certeza, a convicção. Não é dúvida. Não é duvidar num dia, crer no outro. Não, é alguém que vive cheio de convicção. É alguém forte na fé. Amém, irmãos? Quem aqui é forte na fé? Então repete após mim, fala: eu lanço fora todo medo, toda dúvida, toda incredulidade, e eu vou crescer em maturidade durante toda a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia! Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora então você vai ter revelação sobre o terceiro dia. Por quê? Porque só quem é maduro consegue enxergar na palavra de Deus o que significa o terceiro dia. Os imaturos que ainda estão sendo alimentados do leite, ou seja, do básico da fé, estão crescendo, não conseguem discernir, mas os crentes maduros conseguem. Como eu creio que você faz parte dos crentes maduros, você vai compreender plenamente. Amém, irmãos? Presta atenção. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então presta atenção, porque quem que é o maduro? Você entendeu que é aqueles que têm revelação da palavra da justiça. Aleluia! Só que o que inclui a palavra da justiça? Que além de você ser justo, aquele que te deu a justiça, que subiu aos céus, o que ele prometeu? Que ele vai voltar. E ele prometeu que vai voltar, mas ele vai voltar em dois momentos distintos. Num primeiro momento ninguém vai ver, porque como um raio que se mostra do ocidente até o oriente, como um ladrão, ele vai passar pela terra e vai arrebatar os crentes maduros, os vencedores. Nessa hora eu e você vamos subir com ele. Você também, vai tudo, é nós. Aleluia. Aí nesse período, depois do arrebatamento, a Bíblia diz que vai acontecer a grande tribulação, e no final da grande tribulação, aí ele vai vir como cavaleiro do cavalo branco, aquele que vem com o cetro para governar, aquele que vem e junto com ele, nós estaremos lá, os crentes vencedores, que durante esse período da grande tribulação, lá no céu com ele, teremos sido treinados para governar com ele, e aí ele chega e estabelece o reino dele, que a Bíblia diz que durará por 1000 anos, e nesse período, cada um de nós vai receber, segundo o bem ou o mal que houver feito, praticado, agora, nesse tempo, no tempo da sua oportunidade, é a hora que você vai acumular recompensa para receber naquele dia. Percebe então a necessidade de você discernir o passado, o presente e o futuro? Porque você não vai acumular recompensa com ele naquele dia.
Aquele dia é o dia de receber a recompensa. A promessa está falando para o dia que você vai receber. Mas o tempo de acumular é agora. Liderando, multiplicando, abrindo sua casa como anfitrião, pregando, consolidando, dando aula, estudando, meditando, orando, jejuando, evangelizando, apacentando, abrindo igreja, ofertando, orando, que mais? Expulsando demônio, amando, fazendo tudo o que tiver diante de você, que o Senhor te levar para fazer, com uma promessa, que tudo isso que você fizer, naquele dia, vai ter uma recompensa te esperando. Só que a medida dessa recompensa não é proporcional ao que você fez, é uma medida recalcada, sacudida e transbordante. É como a semeadura, você semeou um tanto, mas nunca colhe o tanto que você plantou, você vai colher muito mais. Aleluia! Aleluia! Mas o que os escarnecedores falam, como está aqui nesse texto? Para que você vai servir a Deus hoje? Você ainda está nessa de ficar fazendo as coisas para Deus? Olha aí, falou que Jesus ia voltar, olha quanto tempo já passou e até agora nada. Volta lá, volta lá. Qual que é, o que eles falam? Esses escarnecedores com seus escárnios. Qual que é primeiro, como que eles vivem? Olha o estilo de vida. Andando segundo suas próprias paixões. Alguém que está vivendo segundo suas próprias paixões, ele está querendo acumular recompensa para receber diante de Deus naquele dia? Não, ele está vivendo como se não houvesse amanhã. Ele está vivendo, eu quero cumprir minha vontade hoje, eu quero fazer o que eu quiser hoje, e amanhã que Jesus voltar, coisa nenhuma. Né? O negócio nosso é curtir hoje, curtir a vida doidado hoje. Estou no ápice da minha juventude, agora é a hora de eu aproveitar, agora é a hora de eu experimentar tudo. Pois é, esses que vivem assim, são os escarnecedores, que se rendem às suas paixões e concupiscências, a Bíblia diz. Mas para eles, naquele dia, ao invés de uma recompensa, a Bíblia diz que haverá uma disciplina. Primeira disciplina é não ter sido arrebatado e ficar na grande tribulação. Se você quer brincar disso, boa sorte, pode brincar. Está liberado. Inclusive, quem quiser ficar, eu fiz até um compromisso. Vou dar meu carro de presente para você. Na hora que eu for arrebatado, você pode pegar, é seu. Vocês lembram que eu já contei essa história uma vez aqui? Eu estava com outro carro antes que ainda está para vender. Ainda é meu, mas não dou conta de vender. Jesus poderoso, tem 5 meses que ele está para vender, ainda não vendi. Deus tem algum propósito nisso. E é caro para encardir, é aquelas coisas, né? Bebe mais que meu tio que morreu de cirrose, aí... Quem preocupa com quanto que o carro consome não quer comprar meu carro. Mas resumindo, eu com esse carro, parei ele aqui na garagem, o irmão vira, hipnotizado. Uau, pastor, que carrão top. Aí eu falei, você gostou, mano? O pastor gosta demais de carro. Eu falei, eu vou dar ele para você. Sumiu o sangue do rosto dele na hora. Ficou pálido. O senhor está falando sério? Eu falei, é sério, o carro é seu. Sério? Eu falei, nós vamos no cartório amanhã. Eu vou assinar um contrato passando ele para o seu nome. No dia que eu for arrebatado, imediatamente o carro fica para você. Aí o sangue foi voltando para o rosto, a ficha foi caindo. Aí eu olhei, parece que eu não estou querendo mais. Falei, irmão, tá fácil, só você esperar. Jesus voltou, eu subi, o carro é seu. Acho que eu não quero não, pastor. Eu estou preferindo ser arrebatado junto. Falei, então é nóis, bora fazer outra pegadinha dessa com outro irmão agora. Mas alguns apaixonados por carro, casa, profissão, casamento, riquezas, bens, reconhecimento, fama, ou sei lá o que tomou seu coração, essas paixões vai fazer você falar, então é nóis, eu prefiro ficar aqui com essas coisas do que ser arrebatado. Mas ficar aqui, passar pela grande tribulação, já é uma grande disciplina. Mas ainda não acaba, porque é só o início das dores. Aí a Bíblia diz que é terrível coisa cair na mão do Deus Altíssimo, porque esses que são filhos, e ao invés de recompensa tem uma disciplina,
Aí vai ser muito simples, porque enquanto eu e você estiver reinando com Cristo por 1000 anos, aí o Pai vai estar disciplinando aqueles que acumularam para si uma disciplina. E a Bíblia diz que isso vai acontecer num lugar de choro e ranger de dentes. Pastor, como que vai ser? Não sei, a Bíblia não detalha isso. Como que é essa disciplina? Até porque eu acredito que ela é diferente de um para outro. Por quê? Porque tem coisa que tem valor para você e vai fazer você chorar e ranger o dente, que se falar que vai fazer com outro, ele dá risada. É igual lá em casa, eu virar para o meu menino e falar, uma semana sem ver filme, sem ver TV. Ele não está nem aí para isso, ele não vê. Aí você falar para o outro isso, vai chorar e ranger o dente, porque gosta demais. Aí esse que não está nem aí para a TV, eu viro e falo, uma semana sem celular. Aí ele infarta. E o outro que nunca teve celular na vida, fala, vou continuar vivendo, nunca tive. Percebe? A disciplina é diferente para cada um, baseado naquilo que é importante para você. Eu não estou querendo, mas se você quiser, de boa. Talvez até alivia para você saber que ganhou um carro. Pelo menos eu estou passando pela disciplina, mas eu fiquei com o carro do pastor. Se quiser, nós vamos no cartório amanhã, eu já faço o documento para você. No fato de um desaparecimento junto com mais um monte de gente da Videira Buriti, da humanidade, imediatamente a propriedade do carro vai ser para o Charles. Então vai ficar para o Jean, pronto. Resumindo, vocês entenderam onde eu quero chegar? Mas o que a palavra está dizendo? Passa para mim agora. Que nos últimos dias, agora você precisa compreender algo. O que vai acontecer nos últimos dias? Esses escarnecedores vão questionar onde que está a promessa da vinda de Jesus. E um dos maiores sinais que nós estamos nos últimos dias é esse. Haverá pessoas dizendo, onde está o arrebatamento? Cadê Jesus? E a Bíblia os chama de escarnecedores. Próximo. Agora olha o que o texto continua dizendo. Capítulo 3, versículo 8 e 9. Há todavia uma coisa. Quantas coisas? A Bíblia está sendo clara. Uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Honestamente, está facilitando demais para você. Não é a prova do Enem com quantas questões que tem a prova do Enem? Quantas? 90? 90 ou 100? Eu acho que vocês fizeram prova errada. 180, é 2 dias de 90. Tem alguns que foi em outra prova aí. Você tem que lembrar de 180 questões, é um teste árduo. Aqui a Bíblia está falando, uma coisa você dá conta de decorar, uma coisa, uma só. Que eu não quero que você esqueça. Lembra o que aconteceu com Pedro? Jesus falou algumas coisas que aconteceria e ele esqueceu. E porque ele esqueceu, a atitude dele não foi conivente, coerente com o que tinha que acontecer. Então, baseado no que Jesus prometeu. Os irmãos estão entendendo até aqui? Então aqui está falando, todavia há uma coisa, amado, que não deveis esquecer. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Resumindo, aqueles que estão falando que Jesus está demorando baseado no cronômetro de quem? Porque para você pode parecer que está demorando, mas um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Então fique preocupado se você for pedir alguma coisa para Ele, Ele falar para você, me espera só um segundinho. Porque se um dia 1000 anos, você divide em um segundinho, pode ser muito tempo, irmãos. Mas resumindo, só isso, você dá conta de lembrar só disso? Só disso. Só disso. O tempo para Deus não é igual para você. Só isso. É só isso, a Bíblia está falando. Lembra só disso. Mas não imagine que Deus está atrasado. Tudo está acontecendo no tempo perfeito dele. E aí o texto continua dizendo o quê? Não retarda o Senhor a sua promessa. Como alguns que são esses escarnecedores, esses que vivem pelas suas paixões e não lembram da vinda do Senhor, como alguns fazem. Julgam demorada ela. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então aqui o texto está falando, o que uns julgam como demora do Senhor, é o que, irmãos? É mais tempo para nós pregarmos o Evangelho, para que mais pessoas se convertam.
para que ninguém se perca. Agora olha que bênção, para você que já se arrependeu, já é justo, já está salvo, olha que bênção, porque cada dia a mais que Jesus demora para voltar, é mais um dia que você teve a oportunidade de acumular recompensa para receber diante dele naquele dia. Mais um dia. E se Jesus demorar mais 10 anos? Olha que bênção, você teve mais 10 anos para acumular recompensa. A grande questão é quantas pessoas serão alcançadas para ele através da sua vida nesse tempo. Quantos serão edificados? Mas você quer saber o que mais também? Quanto que você vai ter amadurecido. Se demorar mais 10 anos, Jesus vai voltar daqui 10 anos. Ele vai encontrar você na mesma fase que você está hoje? Porque você parou no tempo e deixou de amadurecer, porque achou que já sabia tudo? Porque terminou o cursão ou porque fez o seminário? Não, querido. Enquanto ele não voltar, continuaremos amadurecendo. Sabe por quê? Porque aquele que pode ser arrebatado hoje, baseado na recompensa que ele acumulou e no nível de maturidade que ele está hoje, se Jesus demorar mais um ano, ele pode deixar de ser arrebatado. Por quê? Porque aí ele pode deixar de viver de acordo com aquilo que a palavra mandou ele viver. Ele pode abandonar a fé. A Bíblia diz que alguns chutaram o balde, abandonaram a fé. Então, você e eu não, porque cada dia que passar nós vamos amadurecer ainda mais, acumular ainda mais recompensa diante dele. Amém, irmãos? Então existem algumas pérolas escondidas na Bíblia, e hoje eu vou passar alguns minutos, na minha previsão aqui para falar tudo, 6 minutos. Se você quiser cronometrar aí, depois você me fala, eu pago uma coca para você se eu passar disso. Existem algumas pérolas escondidas na Bíblia em relação à época em que nós vivemos hoje, que é a geração do terceiro dia. Agora é onde eu queria chegar. Tudo aqui foi uma introdução só para você crer nisso. Olha aqui para mim. Apacenta sua alma, olha aqui para mim. Nós somos a geração do terceiro dia. Pastor, o que significa isso? Muito simples, passa para mim, próximo. Olha o que Oséias capítulo 6, versículo 12 diz. Isso é uma profecia. Você que é maduro consegue discernir o que é do passado, presente ou futuro. Vinde, pois, e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. E depois de 2 dias, o que vem depois de 2 dias? Terceiro dia. Nos revigorará ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Então entenda, tudo que aconteceu até que a profecia do terceiro dia se cumpra, está dentro do primeiro e do segundo dia. Então tudo que foi profetizado e o que aconteceu até hoje está dentro do primeiro e o segundo dia. Mas você lembra a única coisa que você não pode esquecer, que a Bíblia acabou de falar para você? De tudo lembra de uma coisa. Qual que é essa coisa? Que um dia para Deus é como 1000 para nós. Então entenda, aqui ele está falando de 2 dias que se passam. Se um dia é como 1000, 2 dias significam quantos anos? 2000 anos. 2000 anos. Aí você fala, pastor, mas já passou. Tinha até uma profecia do bug do milênio, lembra disso? Na virada de 99 para 2000, na hora que entrar em 2000. Aí tinha aqueles profetas que falavam o quê? De 1000 passará, 2000 não chegará. Quem lembra disso? Ouvi demais isso. Aí um monte de gente colocou um cronômetro. Aí teve um tanto de profeta colocando dia, hora. Falou, é nesse dia. Porque não vai chegar. Aí, resumindo, você fala, mas nós já estamos em 2024, pastor. Passou, tem tempo. Talvez você já nasceu depois disso, dessa profecia toda aí. Quem tem menos de 24 anos aqui para eu saber? Olha aí, tanto de gente que nasceu depois. Depois do prazo que deram para o mundo acabar. Você ainda nasceu, e olha o tanto que você já viveu de lá para cá. O Adanilton também. Danilton, 24 anos atrás, ele estava fazendo aniversário de 50. Aí, combinei que quando eu ia falar de você, era do Afonso agora.
Mas acho que a esposa do Afonso orou para eu livrar ele nesse culto hoje. Eu estou esquecendo do Afonso hoje. Mas volta para cá. Presta atenção, qual que é a profecia e você maduro consegue discernir. Por que nós somos a geração do terceiro dia? Porque nós estamos vivendo a transição, a virada do segundo para o terceiro dia, do segundo milênio para o terceiro. Depois de 2 dias, então, ele virá no terceiro, nos levantará, vai nos levar para viver com ele. Próximo. Agora entenda o que a Bíblia diz o terceiro dia, para que você aproprie disso, para que você receba isso na sua vida. Olha lá, o terceiro dia, e hoje Deus vai te dar a revelação disso, pelo Espírito Santo, você vai aprender a reconhecê-lo. Próximo. Olha o que fala, é um tempo de providência divina, provisão, lá em Gênesis 22, capítulo 2, do versículo 2 ao 4. Acrescentou Deus, falando para Abraão: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece ali um holocausto sobre os montes, que eu te mostrarei. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Qual que é o lugar? O lugar da provisão. O lugar da provisão foi avistado no terceiro dia. Eu e você fazemos parte da geração que vai viver provisão completa de Deus. Absoluta. Absoluta. Tadinho daqueles que viverem e morrerem sem desfrutar do que eu e você vamos desfrutar. Porque nós vamos desfrutar numa medida que não desfrutaram. Por quê? Porque nós estamos entrando no terceiro dia. Nós somos essa geração. E nós temos que falar o tempo todo sobre isso. Por quê? Porque é essa a geração que vai ser arrebatada. A geração da transição do segundo para o terceiro dia. Próximo. Então entenda, o terceiro dia foi o dia onde o Senhor se apresentou para Abraão como Jeová Jirê, o Deus que provê todas as necessidades. Nessa era, no tempo da sua vida, agora, você tem que crer e esperar por plena providência divina em todas as áreas da sua vida. Agora é hora do Senhor fazer algo novo. Algo novo. Ministrei sobre isso há alguns domingos atrás. O algo novo não é algo inédito. É algo que ele já vinha fazendo, mas numa medida superior. Num novo patamar. Algo novo é o mover multiplicado. Se você até aqui tem desfrutado de revelação, provisão, prosperidade, saúde, alegria, multiplicação, creia. O Senhor vai fazer algo novo na sua vida. Você vai multiplicar como nunca antes, vai prosperar como nunca antes, vai se alegrar como nunca antes. Tudo na sua vida vai ser multiplicado. Sua renda vai multiplicar, suas férias vai multiplicar, seu descanso vai multiplicar, sua alegria vai multiplicar, sua saúde vai multiplicar, poder vai multiplicar, revelação vai multiplicar, os dons do Espírito vão multiplicar, as pessoas que Ele colocou abaixo de você vão multiplicar, sua influência vai multiplicar, sua unção vai multiplicar, os testemunhos serão multiplicados na sua vida. Aleluia. Aleluia. Todas as bênçãos do terceiro dia, então, irmãos, poderiam ser recebidas mesmo antes do ano, então, da virada do milênio, do segundo para o terceiro dia, do segundo para o terceiro milênio. Mas algo especial acontece quando você entra no terceiro dia. Passa para mim próximo. Porque o terceiro dia também é um dia de saúde e longevidade. Ezequias teve uma doença, o rei Ezequias, estava prestes a morrer. E Deus mandou o profeta dizer para ele: você vai morrer, cidadão. Você vai morrer. Arruma a casa, organiza tudo, porque você vai morrer. E aí o profeta Isaías, depois de dar a mensagem ao rei, foi embora. Então o rei fez o quê? Chorou. Vou morrer. Oh, e agora, quem poderá me defender? Se o próprio Deus falou que eu vou morrer. E aí ele é honesto com Deus. Ele fala algo para o Senhor: Deus, eu não quero morrer. Só isso. Por favor, me salva. E Ezequias disse a Deus: Senhor, eu tenho andado diante de Ti com um coração sincero, coração inteiro. Eu sei que eu não sou essa florzinha de Jesus. Eu sei que eu dou umas ratas fenomenal. Eu sei que eu merecia disciplina e morte.
mas eu creio na sua graça. Mesmo sem merecer, eu não queria morrer não desse jeito, não agora. E aí o que acontece? Passa para mim próximo. 2 Reis capítulo 20, versículo 4. Deus mudou de ideia. Deus mudou de ideia. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz para Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, vi tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Que dia, irmãos? Ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor. Isso mostra que uma profecia pode ser mudada, porque o coração de Deus é muito doce, muito doce. Se ele exigisse de Deus, não receberia, mas como ele reconheceu que não merecia, graça foi liberada para ele. Graça foi liberada. Você é a geração que está recebendo a maior nível de profundidade e revelação da graça. Você é esse que vai desfrutar de cura, de milagre, de longevidade, em nome de Jesus. E também o terceiro dia é um dia de favor. Ao terceiro dia, que dia, irmãos? Terceiro dia, já estou devendo coca para um monte de gente agora, ô Senhor. Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente para a residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteira à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, o que aconteceu com ela? Ao terceiro dia, alcançou ela favor perante o rei. Ela ganhou favor no rei, não foi no primeiro nem no segundo dia, mas foi no terceiro dia. Terceiro dia é um dia de favor para você como corpo, como família. Pastor, por que isso é importante? Porque o povo de Deus estava condenado. O rei tinha declarado através de um súdito que queria perseguir os judeus, o povo hebreu, que era para matar eles. E aí então Esther se levantou para salvar o povo, interceder diante do rei. E ela alcançou favor, salvou todos. Todos foram salvos baseado no favor que Deus liberou para ela. Mas olha que interessante, não foi no primeiro, nem no segundo, foi no terceiro dia. Porque tudo é espiritual. Quem é maduro consegue discernir. Você sabe, o imaturo fica incomodado numa pregação dessa. Porque qual que é o incômodo dos imaturos? Eles não aguentam alegorias. Eles não aguentam ilustrações, simbologias, porque tudo para eles é literal. É igual criança. Criança é literal. Criança não tem bom senso para avaliar. Criança não consegue avaliar. Então você pega uma pessoa imatura que não consegue discernir a situação, põe ele no portão e fala assim, ó, só entra quem tiver com a camiseta azul. Acabou. Acabou. Ele vai barrar todo mundo. Se a própria pessoa que deu a direção para ele vier de camiseta branca, ele fala, você não vai entrar. Fala, não, mas agora pode. Não, é só de azul. Não, mas fui eu que tinha falado. Não, agora é só de azul. Por quê? Porque é assim que criança é literal em tudo. Não é maleável. Não consegue pegar a palavra e expandir para ter revelação. Agora presta atenção. O dia do favor chegou. E o dia do favor não chegou apenas livrando o povo da morte. Porque eles não passaram a viver ali abandonados no canto. Não, o favor que ela recebeu do rei foi tão grande que a vida do povo melhorou. Não só foram livres da morte, passaram a viver muito melhor do que vivia antes. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Na medida que você tem tido revelação sobre o favor de Deus, a sua vida e de quem está perto de você vai melhorar. Não só natural, mas espiritualmente também. As experiências com Deus vão melhorar. Você vai orar, vai entrar na presença de Deus, vai ser marcado, tocado por Ele como nunca antes. Porque não tem essa conversa de que as maiores experiências com Deus você tem na época do primeiro amor. Não, que conversa de primeiro amor, como se o primeiro amor fosse o seu. Lá em 1 João está deixando bem claro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O primeiro amor é o amor dele por nós. Esse amor não muda, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e nele mesmo não há variação de mudanças. Então, se Ele nos amou primeiro, esse é o amor no qual nós estamos.
Então não tem essa de que uma fase mais intensa e depois passa. Não, querido, eu quero declarar, você vai viver melhor. Sua vida espiritual vai melhorar a cada dia. Você vai ter experiências com Deus como você nunca teve. Você vai ser útil nas mãos de Deus como nunca foi. Você vai fluir nos dons como nunca fluiu. Você vai amar a presença, a palavra, a unção e o poder de Deus cada dia mais. E vai influenciar cada vez mais pessoas perto de você a amar e desfrutar disso também, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Já estou querendo é comprar a fábrica da Coca-Cola e sair dando coca, só para não ficar aqui mais um pouco. Mas sobe aqui os irmãos do louvor, por favor. Nem precisa todos, porque nós não vamos conseguir cantar, só realmente um fundo musical. O tempo extrapolou hoje, mas eu quero finalizar o esboço, porque ele é muito rico, muito poderoso. Passa para mim, terceiro. Mais um ponto, quer dizer, terceiro dia também é um dia de libertação. Lá em Jonas, capítulo 1, versículo 17 e o capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas quantos dias? 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Você sabe por quê? Que no terceiro dia, à noite só, é que ele foi liberto de dentro do peixe? Porque foi o prazo que ele demorou para orar. Era para ele ter sido liberto no terceiro dia, logo no começo do dia. Por quê, pastor? Porque você sabe, os estudiosos estudam tudo o tempo todo. E os estudiosos da Bíblia, eles fizeram um percurso que o barco que saiu de Israel para ir para Tarsis, que era para onde Jonas queria ir, o barco que saiu de lá e que no meio do caminho estava afundando, quem sabe a história sabe, quem não sabe eu não vou conseguir contar agora. E aí então o barco ia afundar, e aí concluiu-se, então o próprio Jonas falou: esse barco vai afundar por minha causa, porque Deus me mandou ir para Nínive, pregar sobre libertação e perdão, mas em vez de ir para lá eu estou fugindo para Tarsis. Esse barco que estava afundando, os estudiosos fizeram um estudo, na hora que eles jogaram Jonas do barco, e a Bíblia diz que ele foi engolido pelo grande peixe, que era uma baleia, porque é o único peixe que cabe uma pessoa dentro assim, para ficar 3 dias, mas que na época não classificavam peixes dessa forma, tubarão, baleia, atum, sardinha, tudo era peixe. E aí então essa baleia que engoliu Jonas, ainda que a Bíblia não fale, mas se você ficou incomodado com isso, tá bom, é um grande peixe. Mas resumindo, esse grande peixe pegou ele lá, e o percurso que uma baleia demoraria de lá até chegar em Nínive, que era a cidade para onde ele deveria ir, era para ter chegado no terceiro dia logo pela manhã, na verdade de madrugada, antes do dia amanhecer, porque demora um pouco mais de 2 dias o percurso de uma baleia para percorrer essa distância. Mas isso daí, se você quiser descartar, é a opinião de cientista, de estudiosos. Mas o fato é, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias e 3 noites. Nem precisava ter ficado tanto. No começo do terceiro dia, ele já poderia ter saído de lá. Mas na hora que ele orou, foi liberto daquele lugar de trevas. Porque imagina que lá não tinha uma cama confortável, não tinha provisão, não tinha nada. Ele estava num lugar de breu total, trevas total, sem saber para onde estava indo ou se ele ia ser digerido a qualquer momento. Mas aí ele é vomitado na praia onde Deus tinha mandado ele ir, para cumprir o propósito de Deus. Próximo. Então entenda algo, no terceiro dia houve libertação para Jonas. Terceiro dia é uma figura de libertação. Às vezes você se sente como se estivesse no meio da escuridão. Você se vira para todos os lados e vê tudo escuro. Você se sente preso em determinada situação. Mas, prepare-se, porque no terceiro dia você vai ver a luz. Aleluia, toda libertação, toda cadeia, tudo que estava te prendendo, tudo que estava roubando sua paz e sua alegria, acabou em nome de Jesus. É o dia da sua libertação, aqui e agora. E também no terceiro dia é o dia de você entrar na herança. Último ponto agora, quero inclusive que em silêncio você fique em pé. Só para ficar com a sensação que está acabando, mas eu ainda vou ler o terceiro ponto, aleluia. Último ponto, presta atenção. Terceiro dia é o dia de você entrar na herança.
Olha que lá no Josué capítulo 1, versículo 10 a 11 diz: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-os a comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Presta atenção, porque nós temos pregado, nós temos crido. Passa para mim, próxima, Luiz. Nós temos pregado e crido que o 3º dia, então, pela lógica, começou em 2001. Por quê? Porque começamos a contagem baseada no nascimento de Jesus. Porque o calendário é dividido isso, 2024 depois de Cristo, ou antes de Cristo. Mas você sabe, tem 2 coisas aqui que devem ser levadas em consideração. A primeira delas é que o nosso calendário está errado. Caso você não saiba também, na dúvida, você pode pesquisar na internet. Porque quando começaram a medir, desconsideraram os anos bissextos, onde tem um dia a mais. Mas pela quantidade de anos, desde que eles começaram a medir, que não foi no ano 1 em Jesus, mas foi literalmente 2, 3 mil anos antes, quando você pega toda a soma desses dias que foram desconsiderados, somou-se então 4 anos. Ou seja, na verdade, Jesus não nasceu no ano 1, ele nasceu 4 anos antes de Cristo. Que loucura, por quê? Porque o calendário está equivocado, foi consertado no meio do caminho, por causa da lua, por causa de tudo isso. Então tem anos que tem um dia a mais. Vocês entendem isso? Clareza, aleluia. Quem nasceu dia 29 de fevereiro, lembra muito bem disso, porque só faz aniversário a cada 4 anos. Mas volta para cá. Esse é o primeiro ponto que você tem que considerar. Segundo ponto que você tem que considerar é que a Bíblia diz que Jesus nasceu. O Natal é importante lembrar do nascimento de Jesus. Mas olha aqui para mim, se ele só tivesse nascido, eu e você ainda não estaríamos aqui. Não teríamos salvos e recebidos a palavra da justiça. Tudo, na verdade, aconteceu, e toda mudança, transferência dos nossos pecados para a quitação da dívida, não foi no nascimento de Jesus, foi na sua morte e ressurreição. Como isso aconteceu quando ele estava com 33 anos, como tem 4 a menos, você tem que imaginar então que o grande divisor de águas, não sendo o nascimento, mas sim a morte, é na mudança do ano 2029 para 2030. Essa transição de 29 para 30 é o que vai mudar, na verdade, os 2000 anos da morte de Jesus para o começo do 3º dia, do 3º milênio, depois da morte. Acompanharam o raciocínio? Ficou claro? Entenderam? Agora, você pode falar, pastor, mas se um dia é como 1000, e Jonas ficou 3 dias e 3 noites, ou seja, no final do 3º milênio é que ele foi liberto. Mas por quê? Porque ele demorou para orar, a Bíblia diz. Na hora que ele orou, o peixe vomitou. Mas o fato é que Jonas mostra a libertação que chega no 3º dia. Mas a nossa maior referência é Jesus. E a Bíblia diz que ele morreu. E no 3º dia ele ressuscitou. Mas ele não ressuscitou no final do 3º dia. A Bíblia diz que em alta madrugada, ou seja, de madrugada, logo no começo do 3º dia, antes do sol nascer, ele ressuscitou. Quando Maria vai lá para o túmulo, e vão lá as mulheres chorar, na hora que chega lá, Jesus já não estava mais no túmulo. O dia amanheceu e os anjos estavam lá sentados na porta do túmulo. Ele já estava aberto, Jesus já não estava lá dentro. E o que eles ouviram? O que elas ouviram do anjo? Não está mais aqui o seu rei, ressuscitou. Em alta madrugada, logo no comecinho do 3º dia. Por isso, eu posso crer e afirmar, nós somos a geração do 3º dia. Se o Senhor não te levar antes, nós vamos ver a virada de 2029 para 2030. Pode ser que na hora que bateu o sinal assim, virando o ano, ele já volte. Ou pode demorar mais, eu não sei. Se ele demorar mais, alguns anos, alguns dias, não sei.
eu vejo nessa perspectiva mais oportunidade para eu amadurecer e acumular recompensa diante dele. Mas uma coisa eu sei: não vou ser como os escarnecedores de achar que ele está demorando e de viver pelas minhas paixões. Vou continuar servindo, pregando, amando a vinda dele, clamando todos os dias: oh Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia, oh, aleluia. Só de falar isso eu já fico cheio de espírito, aleluia. Deixa eu orar por você, feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa cada um desses vencedores que aqui estão. Declaro no nome do Senhor Jesus, são vencedores, reconhecidos como vencedores, porque estão amadurecendo a cada dia, amando a palavra do Senhor e a volta de Jesus. Não estão vivendo mergulhados em suas paixões e nem se esquecendo da promessa. Ainda não aconteceu, ainda não vimos, mas cremos, logo vai se cumprir, porque nós discernimos o passado, o presente e o futuro, e nós sabemos que tudo que o Senhor prometeu é certo que se cumprirá. Viveremos todas as promessas, toda provisão, toda libertação, toda saúde, tudo isso, toda herança nós viveremos. Mas a principal das promessas que viveremos é que seremos arrebatados, vamos ser tomados e lideraremos junto com Ele, reinaremos junto com Ele no milênio, em nome do Senhor Jesus, aleluia.